Boa noite a todos. Aí no fundo está dando para ouvir bem, tá? Nós nos encontramos mais uma vez aqui na Casa Espírita, que nos abriga semanalmente. E temos um grande objetivo a realizarmos. Por enquanto, estamos aqui neste planeta Terra. Reencarnamos aqui, por quê? Porque ainda somos imperfeitos, temos muitos erros a serem corrigidos, muitas falhas. A missão que nos foi outorgada por Deus consta as provas que temos que aceitá-las, tentar vencê-las, tentar fazer as pazes com os nossos semelhantes, principalmente aqueles que tivemos problemas em reencarnações anteriores. Temos que amar profundamente a todos os nossos irmãos. Deus nos ensina assim, Jesus também. E temos que procurar fazer a caridade. O tema de hoje é muito importante para todos nós, para cada um de nós aqui presente. Por quê? Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O que quer dizer esse tema? Nós estamos aqui na Terra para plantar boas sementes e colher frutos, que sejam frutos bons. A conduta nossa aqui no planeta Terra, os atos nos quais nós fazemos diariamente, essas atitudes nossas, elas precisam ser boas atitudes. Nós temos o livre-arbítrio para podermos escolher o que nós vamos realizar. Então, muitas coisas estão previstas na nossa missão. Cada um de nós tem os seus problemas diariamente. Nós convivemos com muitos problemas, só que temos que solucioná-los. Eu estou fazendo um pequeno introito para que depois nós entremos efetivamente no tema. Quando nós deixamos a espiritualidade e reencarnamos aqui neste planeta de provas e de expiações, nós sabemos perfeitamente o que temos que realizar. Então, cabe a nós tentarmos fazer o melhor possível. Por quê? Porque a nossa presença aqui no planeta Terra, ela é efêmera, é curta. Então, Deus está dando esta grande oportunidade para nós, para que possamos crescer, possamos evoluir espiritualmente. Porque ao desencarnarmos, o espírito permanece, porque é imortal, e a matéria, a carne, fenece. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte. Procurar fazer as pazes com aqueles irmãos desafetos com os quais tivemos em vidas anteriores. É assim que funciona. Então nós temos que plantar realmente boas sementes. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele que é um espírito perfeito, que foi incumbido por Deus para dar as primeiras informações a cada um de nós. Então, ele nasceu no dia em que... Essa frase aqui é muito importante, prestem atenção. Nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei a minha fé e a confiança em Deus. Quem falou essa frase foi o Dr. Bezerra de Menezes, médico dos mais conceituados na época e que está na espiritualidade tentando nos ajudar também. Então veja que frase importante que foi proferida por ele. Eu pergunto para cada um de nós, o que nós estamos plantando no nosso coração? Vamos fazer uma reflexão profunda para ver o que nós estamos plantando. Uma família é composta por marido, mulher e filhos.
Então, esses filhos estão aqui na Terra para conviver conosco. Então, nós temos que tentar plantar boas sementes, ou seja, tentar educar os nossos filhos da melhor maneira possível. Instruí-los, procurar aconselhar-lhes, dar o exemplo para que eles se frutifiquem. É assim que nós temos que fazer. Jesus tem as parábolas com as quais nós vamos ler agora. Os apóstolos não estão em condições de compreender certas coisas. Naquela época, realmente com a linguagem aramaica que Jesus utilizava, não havia condições suficientes para que os apóstolos pudessem entender suficientemente. E a pergunta que mais uma vez nós fazemos: o que nós estamos fazendo na nossa vida? Será que nós pensamos já o que nós estamos realizando? Qual o destino que nós estamos dando? Aí vem a lei da causa e efeito. O espírito é a causa, o corpo é o efeito. É bem claro isso. O espírito é tudo, o corpo é simplesmente a veste que perece quando desencarnamos, como já havia falado anteriormente. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e de sentido contrário. É a lei de Isaac Newton, que era um filósofo, é um físico. O que a lei da causa e efeito leva até nós? Qual é o objetivo? É o nosso bem, porque educa, não pune. E a lei de causa e efeito também é um artifício divino, para que nós retornemos às nossas origens, ou seja, o amor. Por isso que a palavra amor é muito importante, para que nós possamos utilizá-la diariamente. Ao amanhecer, falando aos nossos filhos, às pessoas que convivem conosco diariamente, que nós temos que amar cada vez mais. Eu te amo, meu filho. Durante o dia a mesma coisa. Ao anoitecer também. É uma palavra que precisa ser utilizada sempre, com constância. Nós temos aí algumas diferenças entre a ciência e a religião. A gente sabe que ainda não se chegou a um denominador comum, porque a ciência visa logo, ou visa de acordo com os seus pareceres, o mundo material. E o mundo moral é a religião. Todos nós convivemos com conflitos também, conflitos de ideias. Nós temos que respeitar aqueles que estão ao nosso lado, principalmente no lar, que é a formação inicial. Temos que ter entendimento, receber os ensinamentos de Jesus, que são muito importantes. Estamos aqui na Casa Espírita, estudando as obras codificadas por Kardec, que são importantes para o nosso conhecimento, para que a gente possa assimilar e colocar em prática no nosso cotidiano. E Deus dá a cada um de nós segundo as nossas obras. Então, nós temos que realmente fazer alguma coisa. Se nós quisermos progredir, evoluir, nós temos que trabalhar para isso, temos que plantar bem. E nós temos que tomar cuidado também com as consequências, que elas advêm. O que eu plantei? O que eu vou colher? Outra coisa importante que todos nós temos, e que nós temos que utilizá-las, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de que nós plantemos o que quisermos, o que nós desejamos. O caminho que nós vamos seguir, se nós vamos pela esquerda, vamos pela direita, e assim por diante. Por isso que nós temos que plantar boas sementes e colher bons frutos. Estamos convivendo com muitas coisas que acontecem nesta terra, e aqui no Brasil especificamente, dos distúrbios que acontecem, distúrbios familiares. Muitas famílias desestruturadas. Por quê? Porque não há o amor, porque não há o entendimento, porque não há diálogo, não há uma paz, uma harmonia.
dentro do próprio lar, e aí há uma desorganização total. Então, as sementes não vão ser boas sementes, vão ser más sementes. Então, a gente tem que perguntar para cada um de nós, para entrar dentro do nosso coração e perguntar: se eu plantar mentiras, o que eu vou colher? Eu vou colher mentiras, não é verdade? Se eu plantar o ódio, a ira, eu vou colher o ódio também. Se eu plantar amor, o amor vai florescer. Vejam que frases que chamam a atenção de nós. Então, eu vou colher aquilo que eu semear. E temos que semear também as palavras de Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Tudo começa no lar, como já falamos. Então, o lar tem que ser estruturado. As pessoas que convivem conosco, temos que viver em paz, em harmonia. Por isso que é necessário que todos nós façamos em casa, semanalmente, o Evangelho no lar. Não sei se vocês todos fazem, mas é importante, porque vai harmonizar a todos os presentes ali. Vai ter mais paz, mais carinho, mais amor. E temos que ser equilibrados. O equilíbrio é importante para que nós possamos realmente fazer alguma coisa. Se nós estivermos desequilibrados, o que vai acontecer? Nós vamos cair em tentação, temos que ter tranquilidade também, e temos nossas atitudes que precisam ser bem feitas, temos que ser boas atitudes. E os resgates? Aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes são espíritos desafetos, que vieram aqui para conviver conosco, e nós temos que tentar resgatar as dívidas contraídas em vidas anteriores. Então, os resgates são importantes também, porque todos os espíritos que convivem aqui na Terra, o que acontece? Não são iguais. É verdade? Não são iguais. Todos nós, todos aqui sentados aqui nesta sala, ninguém é igual a ninguém. Não é verdade? Outra coisa importante é a caridade, que eu já falei anteriormente. A caridade consiste, não você chegar e dar uma esmola, um valor em dinheiro para alguém. A caridade consiste em você amar, é uma caridade. Você tem que também aconselhar, dar o exemplo, procurar cumprimentar as pessoas na rua, procurar também visitar os idosos. Temos o Asilo São Vicente de Paulo, na qual o Irineu se reportou. Temos que acariciar as crianças. Temos que fazer com que as pessoas atravessem a rua, acompanhando essas pessoas que precisam. Quantas coisas nós temos que fazer, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui é a nossa realidade. É a realidade nossa. Outra coisa importante que nós muitas vezes esquecemos. Será que nós perdoamos aqueles que nos atingiram, que nos criticaram, que nos ofenderam, que nos prejudicaram? Temos que exercitar o perdão, de coração realmente. O perdão é muito importante que você perdoe, porque muitas vezes você recebe alguma crítica, e essa crítica você tem que pensar o seguinte: numa vida passada, você pode ter feito a mesma coisa. Nada acontece por acaso. Tudo tem sentido. Tudo que acontece tem sentido. Então nós temos que reflexionar sempre sobre isso. Cada passo que nós dermos aqui, nesta terra, nós temos que vigiar os nossos passos. E se nós semearmos no nosso lar, que é o primeiro estágio, é o lar, que começa aí. Se nós semearmos a compreensão, o perdão, a bondade, o que você vai receber? Você vai colher o melhor fruto. Não é verdade? E no campo profissional é a mesma coisa, no trabalho. Você tem que agradar e não ter diferenças de comportamento nem com seu chefe, nem com seus subalternos.
Se você escolheu uma área de trabalho para exercer, o que você tem que fazer? Fazer de bom grado. Você escolheu, então você tem que saber se comportar e não ter diferenças. Outra coisa é na sociedade. A apresentação nossa, a cordialidade, o cavalheirismo, a gentileza, são fatores importantes também. Importantes em todos os seres humanos. Então nós temos que semear para a vida espiritual, para prosperarmos, para sentirmos melhor e evoluirmos. Temos 2 tipos de semente, a boa e a má. Nós não podemos amar e odiar ao mesmo tempo, nem abençoar e nem amaldiçoar. Então a má semente vai destruir a nossa colheita. Então é isso que acontece. Então, veja quantas mãos estão tentando plantar uma semente. Será que essas sementes vão se frutificar? Então vamos prestar atenção naquilo que nós estamos realizando, na nossa plantação. No tempo certo, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E você vai receber na proporção da planta, do que nós vamos plantar. Se você plantar boas sementes, você vai colher boas sementes. Outra coisa importante que cada um de nós temos que ter, a coragem. Não termos medo. Nós estamos trabalhando aqui neste planeta para nos melhorarmos. Não podemos ter medo de fazer isto ou aquilo. O medo turva a realização de qualquer um de nós. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de que não dê certo. Eu não vou por este caminho porque eu estou com medo que vai ter alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Nós temos que enfrentar tudo o que acontece conosco. Nós temos qualidades, nós temos potencialidades para isso. Nós não podemos cruzar os braços e não fazer nada. Temos que nos aplicarmos. Temos que construir. Nós estamos aqui para construir. Vejam mais uma. E as plantas se crescendo através das pessoas que estão plantando. Eu já falei anteriormente sobre os problemas e vou falar agora sobre as reclamações. Nós reclamamos constantemente, cada um de nós. Uma coisa não deu certo, o meu filho tirou uma nota baixa na escola e assim por diante. Então nós reclamamos sobre a situação econômico-financeira do país, parte política. Nós não podemos ficar só reclamando, nós temos que agir também, nós temos que ter atitudes, nós temos que ter lucidez. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro evolui e o segundo estagna. Outra coisa importante, por isso que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em cada palavra que nós estamos pronunciando aqui, fazem parte da nossa realidade que nós temos que tentar reverter. A fé é o berço do nosso equilíbrio. Temos que ter fé que nós vamos conseguir realizar alguma coisa. Vamos conseguir. Agora, depende exclusivamente de nós, a fé. Porque nós temos que merecer conseguir alcançar alguma graça. Se nós não merecermos, nós não vamos conseguir. Depende do nosso trabalho. Não podemos desistir nunca também. Os momentos difíceis acontecem rotineiramente. Mas nós não podemos desistir nunca para alcançar os nossos objetivos. Nós estamos aqui para isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos plantando e semeando. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos receber conforme as nossas obras. A caminhada evolutiva é difícil. Nós temos pedras no nosso caminho e nós temos que ultrapassar essas pedras, não temos? Temos que vencer, são obstáculos.
Diariamente nós encontramos dificuldades. Então nós temos que tentar vencê-las. Aqui está essa foto, né? Que pode provocar o quê? Essas pedras podem provocar, traduzir, melhor dizendo, dores físicas, você pode cair, você tem perda de entes queridos, que fazem muita falta para nós. Você perde o emprego, é uma pedra no caminho. Você perde bens materiais, você tem dificuldade nos relacionamentos. Quantas coisas acontecem, né? Às vezes a gente é um pouquinho repetitivo, mas tem que ser, para ver se entra realmente no nosso coração isso. Um relacionamento, ele tem que ser regado constantemente. Nós temos que ter amor nesses relacionamentos, nós temos que ter diálogo e não monólogo, nós temos que ser fraternos, nós temos que respeitar aqueles que estão ao nosso lado. Eu não sou o dono da verdade, eu tenho que respeitar aquele que está ao meu lado. Muitas vezes as ideias não batem, mas vamos ter respeito. E são fardos que nós vamos carregando. E nós não vamos ter um fardo mais pesado daquilo que nós podemos fazer. Se nós vencermos esses obstáculos, o fardo vai ficar mais leve. Se nós voltarmos os pensamentos para cada um de nós, fazermos uma reforma íntima, nós vamos melhorar. Nós vamos conseguir buscar a luz. Vamos ter força, vamos ter ânimo. E nós temos que ter coragem para tudo. E temos que também pensar muito que nós estamos sendo ajudados por Deus, por Jesus, nosso Mestre, por toda a espiritualidade superior. Tudo o que eu estou falando aqui é difícil de concretizar. A gente sabe disso. Mas nós temos que fazer um esforço para conseguir. Semanalmente a gente vem aqui à Casa Espírita para participar de grupo de estudo, estudando as lições, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Por que nós estamos estudando? Para nós aprendermos. Nós somos verdadeiros aprendizes, nós estamos sempre aprendendo. Eu frequento esta casa há 15 anos aproximadamente, falta muito ainda. Eu sei que eu sou imperfeito, tenho que corrigir meus erros. Tenho que estudar cada vez mais, tenho que assimilar esses ensinamentos e colocar em prática. Não adianta nós estarmos conversando aqui e eu sair daqui do Caminheiros, pela essa porta, e fazer tudo ao contrário. Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, correto. Todos nós temos que fazer isso. Temos que ter o pé no chão. E a consciência nossa é o nosso livre, aliás, é o nosso salvo-conduto. E nós somos colocados à prova todos os dias. Desde que nós levantamos, nós somos colocados à prova. Então, nós somos responsáveis, nós somos herdeiros pelas nossas atitudes. Jesus dizia, uma árvore boa não dá frutos maus, e uma árvore má não dá bons frutos. A única mala que nós levamos para o mundo espiritual após o nosso desencarne é a essência da nossa bagagem, que são as conquistas do nosso espírito. Então, essa é a mala que nós vamos carregar. Nós não podemos também deixar de fazer as pazes com os nossos oponentes, com os nossos desafetos, porque no desencarne, se você ficar inimigo deste ou daquele, as coisas não vão ficar boas, porque nós vamos chegar do lado de lá e nós vamos ser arguídos. O que nós fizemos, o que nós deixamos de realizar, com quem que nós convivemos, o que aconteceu com meus filhos? Será que meus filhos seguiram um bom caminho? Será que eu plantei boas sementes? Então nós temos que pensar também, temos que prestar atenção, melhor dizendo, sobre os nossos pensamentos. Por quê? Os nossos pensamentos vão
concretizar as nossas palavras. As nossas palavras vão concretizar as nossas atitudes. Isso é um segmento normal que acontece. Então vamos vigiar, vamos orar e vigiar todos os dias. Ao levantarmos pela manhã, temos que fazer as nossas orações, agradecendo a Deus esta oportunidade que Ele está nos oferecendo de estar aqui neste planeta. Durante o dia também temos que agradecer. Às vezes acontecem fatos positivos, às vezes acontecem fatos negativos na nossa caminhada. Temos pessoas doentes, acamadas, às quais a gente precisa dar um apoio. Temos muitas pessoas carentes. Nós estamos no inverno. É uma estação em que as temperaturas são baixas. O frio predomina. Tem muitas pessoas, por sinal, que não têm um lar, que não têm um agasalho, que não têm uma alimentação. Será que nós pensamos nisso também? Nós temos que fazer a caridade de acordo com as nossas necessidades, é claro. Mas vamos pensar nisso, vamos refletir o que nós estamos realizando. Temos companheiros aqui na casa que visitam constantemente pessoas acamadas, precisam do nosso carinho, se sentem bem. Eu conheço algumas pessoas que estão precisando de ajuda. Vamos fazer a nossa parte. Então nós temos que pensar como nós estamos nos comportando. Então, olha só que interessante. Eu falei que nós temos que prestar atenção nos nossos pensamentos, que vão se tornar palavras. Essas palavras vão se tornar atos, vão se tornar atitudes. E esses atos, o que vão acontecer? Eles vão se tornar hábitos. Será que os nossos hábitos são bons? Vamos prestar atenção nisso. E os nossos hábitos vão transformar e vão se tornar com o nosso caráter. Então nós temos que pensar também no nosso caráter, como é que eu estou me comportando moralmente. A moral é muito importante. E vai determinar o quê? O nosso destino também. Então, muitas coisas nós temos que pensar realmente. Outras frases importantes que foram ditas pelo nosso maravilhoso Chico Xavier. Então preste atenção nessas frases. Quem planta sementes, colhe alimento. Quem planta flores, colhe perfume. Quem semeia o trigo, colhe pão. Quem planta o amor, colhe a amizade. Quem semeia a fé, colhe a certeza. Quem semeia o carinho, colhe a gratidão. Quem semeia a verdade, colhe a confiança. Quem planta a vida, colhe milagres. Quem prefere semear a tristeza, vai colher a amargura. Plantar a discórdia, vai colher a solidão. Será que nós gostamos de ficar solitários, afastados? Será que nós tratamos bem as pessoas que estão ao nosso lado? Nós somos corretos? Ou se nós vamos ficar isolados porque nós não merecemos atenção? Temos que pensar nisso também. Vamos nos melhorar cada vez mais para não ficarmos isolados. Tem pessoas que falam, eu não vou ficar perto desse homem ou dessa mulher, porque ela não inspira confiança. Deixa de lado, nós vamos ficando no esquecimento. Plantando a ira, nós vamos colher a inimizade. Plantando injustiça, nós vamos colher o abandono. Então nós vamos escolher sempre as melhores sementes que temos para uma colheita farta. São todas frases de Chico Xavier. Plantar e aguardar a colheita linda e viçosa na caminhada terrena. Sediado na cidade de Uberaba, já desencarnou há algum tempo.
sempre foi uma pessoa maravilhosa, simples, sempre tentando ajudar as pessoas que iam lhe procurar através das suas psicografias. Então, foi comentado inclusive pelo Irineu no início, que o planeta da Terra é a escola para o nosso espírito. Tudo isso que foi falado anteriormente é uma escola, é um aprendizado que nós temos que ter. As pessoas, os alunos vão até a escola para aprender, para passar de ano, para se promover, para depois, no futuro, alcançar a área com a qual eles estão pleiteando. É assim a parte espiritual também. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, para você passar de ano, para você evoluir. Deus dá a todos nós essa oportunidade para que nós possamos saldar os nossos débitos. Foi comentado já de encarnações anteriores. Nós temos que nos harmonizar com os nossos irmãos. Todos os nossos irmãos. Nós estamos aqui para isso. Então nós não podemos nos esquecer nunca que a semeadura é opcional, mas a escolha ou a colheita é obrigatória. Nós temos que escolher o que nós vamos plantar. E plantar para onde? Nós temos que plantar para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos. A gente quer o bem dos nossos filhos, a gente ama os nossos filhos, não ama? Tem pais jovens aqui nessa sala também que sabem que nós temos que procurar fazer o melhor possível, dar o exemplo. E dizer sempre, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha esposa, eu te amo, meu esposo. É assim. Aqui está um pouquinho embaçada a foto, mas é um casal no início da sua jornada, da sua convivência. E através desse início eles vão tentar se organizar, se harmonizar, procurar viver uma vida plena, vão ter os seus filhos e depois vão tentar educar esses filhos. Então, eu falei anteriormente que nós temos que conjugar o verbo amar diariamente, pela manhã, à tarde, à noite, agradecer à noite. E nós temos que conhecer a nossa verdadeira vida. Então, temos erros? Claro que temos erros, temos que corrigir esses. E o erro é importante, o erro é um estágio para a nossa evolução. A dor física também é um estágio para a nossa evolução. E temos que perdoar sempre, como já falei. Nós temos que compartilhar tudo com os nossos semelhantes. A comida, cuidar dos enfermos que precisam da nossa ajuda. E cuidar principalmente do espírito. Por isso que nós temos que pensar o bem, a paz, a harmonia, a compaixão, a caridade são primordiais para que nós conquistemos a evolução. Essas frases que eu acabei de citar foram pronunciadas na novela Além do Tempo pelo ator Otton Bastos. Quantas frases importantes que vão nos ajudar a crescer. Aí está a pomba da paz. É a paz que nós temos que conseguir. Nós estamos vendo através da mídia eletrônica tudo o que está acontecendo ao nosso redor, aqui nesta cidade, Maringá, em países da Europa, os atentados terroristas, a violência. Estamos vendo constantemente isso. Isso é colher bons frutos, é plantar bons frutos. Então, vejam quantas coisas acontecem ao nosso redor que nós precisamos realmente fazer alguma coisa. Outras frases importantes também.
Qual é o dia mais belo? É hoje. Qual é a coisa mais fácil de acontecer? É errar. Constantemente nós estamos errando, diariamente. Qual é o maior obstáculo? O medo. Como já disse anteriormente, nós temos que ter coragem para realizar aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos almejando. O maior erro é o abandono. Abandonar aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso carinho. A raiz de todos os males, o egoísmo. Todos nós somos um pouco egoístas ou muito egoístas. Pensamos mais em nós do que na coletividade. Não é verdade? A distração mais bela é o trabalho. O trabalho vai enaltecer a todos nós. A pior derrota é o desânimo. Nós não podemos nunca nos entregar, aconteça isto ou aquilo na nossa caminhada. Temos que ter ânimo para vencer esses obstáculos. E quais são os melhores professores? As crianças. As crianças, às vezes, são espíritos velhos que estão aqui para nos ajudar. Às vezes a gente vê uma criança falar algumas frases tão lindas que você fica pensando, puxa, uma criança com 3, 4 anos de idade falar assim? Nossos filhos também não fazem isso? Fazem, com certeza. A primeira necessidade é comunicar-se. Nós temos que nos comunicar sempre. Nós estamos hoje aqui nos comunicando. O que vai trazer a felicidade para cada um de nós? Ser útil. Nós temos que ser úteis às pessoas que estão conosco. O pior defeito é o mau humor. Ninguém gosta de pessoa mal-humorada. A pessoa mais perigosa é a mentirosa. Porque a mentira, a gente sabe que tem pernas curtas, diz o ditado. O pior sentimento é o rancor, é o ódio, é a ira. Se nós temos que pensar de semear boas sementes, nós temos que colher boas sementes. Não podemos mentir, ter ódio. E o presente mais belo, já falamos anteriormente e vou repetir mais uma vez, é o perdão. O mais imprescindível é o lar. Por quê? O lar é o começo de tudo. Tudo começa no lar. Através do lar você vai almejar o nosso crescimento. A rota mais rápida é o caminho certo. E a sensação mais agradável é a paz interior. Depois vocês vão saber quem pronunciou todas essas frases no final. A maior proteção efetiva é o sorriso. O maior remédio é o otimismo. A maior satisfação é o dever cumprido. A força mais potente do mundo é a fé. Aí está o pão. Semeou o trigo e colheu o pão, que eu falei anteriormente. Vocês estão enxergando bem, né? Então, a força mais potente do mundo é a fé. Certo? As pessoas mais necessárias são os pais. Por que são os pais? Porque através dos pais é que nós vamos fazer alguma coisa. Através dos pais é que nós vamos caminhar pelo bom caminho. A mais bela de todas as coisas é o amor. Quem pronunciou todas essas frases? Madre Teresa de Calcutá. Todos nós sabemos quem foi Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher batalhadora, uma mulher que cuidava das pessoas mais carentes, assim como Francisco de Assis, outro homem íntegro, que deixou tudo, deixou a vida abastada que tinha com seus pais, se despojou de tudo e foi viver com as pessoas humildes, carentes.
Muitas vezes nós questionamos, nós queremos plantar pouco e colher muito. Não é assim que funciona. Nós temos que plantar bem, procurar plantar boas sementes e colher bons frutos. Por que os nossos planos às vezes não dão certo? Nós erramos em alguma oportunidade. Então nós temos que tentar corrigir isso, sempre com consciência, sempre pensando no bem comum. Não, vamos tentar deixar de lado o nosso egoísmo. Agora, às vezes as pessoas falam, não está dando certo, as coisas não estão dando certo, e culpa Deus. Deus não vai premiar ninguém e não vai nem punir. Deus é justo, é misericordioso. Nós é que nos punimos, nós é que nos castigamos, nós é que às vezes nós conseguimos alcançar alguma coisa, a gente fica meio alterado. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, tudo que acontece conosco é falha nossa, totalmente. Muitas pessoas aqui também, não estou dizendo aqui nessa sala, mas muitas pessoas preferem acordar mais tarde. Está certo? Está errado. Muitas pessoas preferem ser atendidos primeiro, num banco, num hospital, numa loja, num supermercado, e assim por diante. Mas é assim que a gente tem que fazer? Não. O brasileiro tem fama de dar jeitinho em tudo, né? Então, temos que pensar nisso também. Nós queremos resolver tudo. Todos nós estamos querendo resolver tudo. Mas não é assim que funciona. Uma frase de Allan Kardec: não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Está entendido, né? Para todos nós, né? Eu também, eu estou falando aqui, mas tudo isso eu tenho que fazer também a minha parte. Eu não posso me descuidar. Eu tenho que me vigiar. Orai e vigiai. Sempre. Nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. Está vendo? Quem? Divaldo Pereira Franco, médium espírita extraordinário, já esteve várias vezes aqui em Maringá. É gostoso ouvir as palestras dele, porque ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo. Está com 85, 86 anos, parece, e ainda está falando com uma lucidez fantástica, fantástica. Mahatma Gandhi: os fracos nunca podem perdoar. Perdão é uma característica dos fortes. Está vendo? É impressionante como a gente fica até sensibilizado, né, em ouvir isso, né? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Repito, mais uma vez, é o tema. Depende de nós. Quem falou isso? Emmanuel. Emmanuel era o mentor espiritual de Chico Xavier. Veja quantas coisas importantes que nós estamos falando aqui. Não sou eu que estou falando. Está escrito isso tudo. Por isso que nós temos que estudar as lições que estão colocadas para nós, porque tem um intuito, tem um objetivo isso. Eu tenho que pensar nisso. Não adianta eu chegar aqui no Caminheiros, estudar, assimilar alguma coisa, depois não fazer nada, não praticar. Temos o destino que nós merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. Quem pronunciou essa frase foi Albert Einstein.
Isso em 1945, há muitos anos atrás. Outra frase importante: o nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Está vendo? Quem falou isso foi Aristóteles, no ano 320 a.C. O nosso caráter é o resultado da nossa conduta, desde daquele tempo, hein? Faça aos outros o que você gostaria que os outros te fizessem. Allan Kardec, 1857. Aqui mais uma frase que é importante. Comece o dia fazendo boas escolhas. A vida é sempre feita de escolhas, sejam elas positivas ou negativas. Direcione hoje os seus esforços na direção das opções positivas. Relacione para o seu dia as escolhas que lhe trarão mais alegria, mais harmonia e melhor qualidade de vida. Fernando Lapoli. Tudo que nós estamos falando aqui está aqui, ó. Está tudo escrito. Tudo escrito. Está dando para enxergar bem, né? Está dando para enxergar bem. Aqui é o livre-arbítrio. Você vai escolher aquilo que você quer. Você vai para a direita, para a esquerda, vai subir, vai descer. Realmente é importante a gente saber disso. Outra coisa importante é sobre o usuário do vício, do cigarro. O que ele vai provocar o cigarro? Vai lesar o corpo físico. Um deles qual é? O pulmão. Vai desencadear o quê? Doenças pulmonares. Está aí o erro que as pessoas cometem, aquelas que estão viciadas no cigarro. E vai acontecer o seguinte, não é só nesta encarnação, na próxima também. Os que abusam da saúde estão plantando. Outra coisa importante aqui é sobre uma criança. Uma criança precisa de um transplante de fígado e um adulto usuário de bebidas alcoólicas é saudável. Então vamos explicar por quê. A criança está colhendo porque é um espírito velho em corpo novo. E o adulto está plantando. É a realidade. Então nós temos que pensar muito no que nós estamos realizando. Vamos tentar, cada vez mais, procurar seguir os conselhos. Aqui é a justiça. Deus é justo. Será que nós não podemos fazer a nossa parte também? Temos que fazer. Deus é justiça. Quando nós deixarmos aqui a Casa Espírita hoje, estamos no final da palestra, vamos pensar bastante sobre tudo que foi falado aqui, que vai servir para vocês e para mim também. Eu sou um aprendiz, vocês são aprendizes também. Nós estamos aqui para aprender e colocar em prática. Então vamos fazer uma reflexão, pensar no que nós estamos realizando, se vale a pena nós nos transformarmos. Vamos procurar, cada um de nós, fazer o Evangelho no lar semanalmente. Escolhe-se um dia, um horário e faz esse Evangelho. As pessoas do próprio lar participam. Então as coisas ficam mais leves, mais serenas. Vai propiciando a cada um de nós utilizarmos a palavra amor, a caridade, a fraternidade, assim por diante. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Se vocês, porventura, tiverem algumas pessoas carentes, doentes, acamadas, que precisam de um conselho, de um aperto de mão, de um afeto, eu me coloco à disposição de qualquer um de vocês, para que a gente possa fazer uma visita, fazer um evangelho na casa dessas pessoas. É bom isso. Mesmo que as pessoas não sejam espíritas, nós não vamos constranger essas pessoas. Nós vamos fazer uma visita de amor,
Tá certo? É assim. No grupo de estudos que nós temos aqui, grupo de estudo Bezerra de Menezes, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Temos irmãos aqui do grupo que sabem que a gente está procurando fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que procurar fazer o melhor que eu puder. Eu não posso chegar aqui e enganar vocês. De jeito nenhum. Eu preciso melhorar. Se eu quero passar essa vida aqui, essa encarnação, porque provavelmente eu devo voltar em outras encarnações, porque eu tenho ainda muitos erros a serem corrigidos. Mas vamos procurar fazer o melhor possível. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. E que vocês possam retornar aos seus lares mais leves e pensando no que foi falado aqui sobre o plantio que é livre, mas a colheita é obrigatória. Muito obrigado, boa noite.